Oi pessoal, tudo bem? Nosso tema hoje vai ser conversarmos sobre gestão pública, um tema muito bacana e que não cai em concurso, despenca. Então vai ser importante você que está aí na nossa videoaula, cada tópico, se a gente correr muito, para rever de novo. Mas antes de entrar no tema, eu queria falar para vocês que de 100% das pessoas que se inscrevem no concurso, 30% faz por fazer, 10% sequer vai fazer a prova, outros 30% está testando e 30% de fato estão disputando, porque estão estudando essa videoaula, outras videoaulas, e você é um dos que vão passar. Vão ser meu colega na prefeitura. Eu trabalho na prefeitura de Belo Horizonte, já participei de outros concursos e acredito que eu posso aqui dar umas dicas. E a dica é esforçar, estudar o tempo inteiro e no final você vai conseguir a sua vaga com certeza. Ok? Então vamos lá. O tempo urge. Vamos lá conversar sobre gestão. O nosso primeiro tema vai ser conversarmos sobre Estado, governo e sociedade. Nós vamos saber quando é que o Estado surgiu, não é? Que figura é essa de Estado? Como ele veio se efetivando ao longo do tempo? Né? É um tema longo e muito gostoso da gente estudar. E nós vamos conversar agora. A primeira coisa que nós vamos saber, vamos conversar um pouco, é sobre o conceito. O que seria? A gente ouve falar sempre em governo, Estado. Governo, Estado, é na verdade uma instituição permanente de caráter temporário. E temporário por quê? Se é uma instituição de caráter permanente, responsável pela efetivação das políticas públicas, significa que essa temporariedade são aquele espaço da eleição. A cada 4 anos nós vamos às urnas, quer seja para eleger prefeito, governador, presidente da República. Então, essa instituição temporária, de caráter permanente, responsável pela efetivação das políticas públicas, é o que nós chamamos de Estado e de governo. O Estado, ele é um corpo de pessoas que vivem em um determinado território, organizado politicamente e subordinado por uma autoridade. Então vamos aqui pequenininho, e eu sou péssimo para desenhar mapa, eu era ruim em aula de geografia. Aqui, esse estado aqui, ó, esse mapinha feio, é o que nós chamamos de Brasil. Percebe que ele é geograficamente delimitado. Dentro desse território, o governo brasileiro exerce a sua soberania. O povo aqui dentro, ele está unido por laços religiosos, laços de amizade, enfim. Esse corpo inteiro é o que nós denominamos de Estado. E dentro desse Estado, nós temos um governo com a autoridade para gerir aqui os serviços públicos. Mais à frente, nós vamos conversar e vamos perceber que esse Estado é dividido por federação, o que é autonomia, o que é soberania. Nós vamos trabalhar melhor isso para frente. Mas, conquanto, é essa definição que eu gostaria que os senhores e senhoras que estão nos assistindo tivessem agora. Que Estado é um corpo de pessoas vivendo dentro de um território organizado politicamente, subordinado à autoridade. No nosso caso, quem que é a nossa autoridade? Em termos gerais, em termos de Estado brasileiro, não é Dilma, né? Não devia ser, não, mas beleza. Então vamos, tendo definido esses conceitos,
vai ser muito importante nós sabermos a origem do Estado, né? Nós falamos tanto do Estado, dificilmente nós, no nosso dia a dia, a não ser se a gente estuda direito, ciências políticas, a gente para pensar como é mesmo que isso surgiu. Quem que é essa figura do Estado? A gente já deu só uma resumida em quem que é o Estado, e quando que ele surgiu. Ok, o Estado, tal qual nós vimos hoje, ele começa a surgir entre o século XVI, a partir do século XVI. E nós tivemos e temos várias teorias que tentam nos informar, que tentam estudar, que tentam definir quando é que o Estado começou. Uma teoria muito interessante é a teoria da força. Essa é uma visão mais marxista, que diz que alguém que era forte, né, um caçador muito forte, por ter essa condição física mais avantajada, ele começa a sobrepujar os demais. Essa é uma primeira das teorias que surge para exemplificar o Estado. Existe uma teoria chamada evolucionista, que o homem, ao longo de um tempo, ele veio evoluindo na sua forma natural e acaba havendo uma seleção natural entre os seres, ou seja, uns se capacitam mais do que os outros, e aí ele passa a exercer o domínio, a exercer, né, força entre os demais. Nós temos também a teoria dos direitos divinos, né, que diz que o Estado é uma criação divina. Aliás, essa teoria, em grande parte, ela serviu para justificar os regimes monárquicos que existiam, ou seja, o poder do rei era um poder divino, portanto, todos deveriam obedecer a este comando, a esse poder, já que ele era de uma força sobrenatural. Daí a ideia da teoria do direito divino. Ok. Mas o que nos interessa, para efeito de concurso, estou dizendo que além da teoria que nós vamos falar melhor sobre elas daqui a pouco, nós tivemos essas três teorias, e há outras, mas que tentam indicar, que tentam justificar, que tentam analisar o surgimento do Estado tal como nós vimos hoje. Mas, como eu disse, nós vamos fazer prova na prefeitura de Belo Horizonte. Os senhores vão passar, não vão mesmo. Então nós vamos estudar aqui sobre o que todos já ouviram falar: contrato social. E nós temos 3 ou 4 grandes contratualistas. O primeiro deles, John Locke, ou John Locke. Eu sou péssimo em inglês, então depois vocês consultem. Eu falo John Locke. Há quem me corrija, fala que Locke. Mas vamos lá. Importante, contratualista. Thomas Hobbes. Daqui a pouquinho nós vamos falar a diferença entre eles, o que cada um pensava. Jean-Jacques Rousseau, né? E todos eles tentavam dizer assim, do estado da natureza ao estado moderno, ao estado democrático. Todos eles teorizam sobre o surgimento do Estado, e é esses pensadores, sobre o que disseram esses pensadores, que nós vamos, daqui a pouquinho, no próximo bloco, descrever sobre o pensamento de cada um deles. Ok? Vamos lá.